Oi, tudo bem com você? Vamos estudar a lição? Dessa vez a lição de segunda-feira, dia 12 de julho, e o título é Egoísmo. Durante essa semana, a proposta é estudarmos as raízes da inquietação humana e vamos procurar então identificar aquilo que pode nos impedir de alcançar o descanso em Deus. Você já ouviu falar no fator D? Recentemente, psicólogos pesquisadores da Alemanha e da Dinamarca, eles fizeram estudos sobre o que é chamado o lado sombrio, o lado obscuro da personalidade humana. E eles criaram então o conceito fator D para descrever este fenômeno, né? Este lado obscuro da personalidade humana. O fator D, ele inclui todos os comportamentos do núcleo mais sombrio da personalidade. São 9 os traços mais estudados nesses comportamentos, incluindo o egoísmo e o interesse próprio. Os pesquisadores apontaram um dado muito interessante. Segundo eles, todos os aspectos obscuros da personalidade humana estão relacionados entre si e eles se baseiam numa mesma tendência. Eles explicam isso como sendo a realidade de que quando nós temos um destes traços, nós podemos provavelmente desenvolver os demais. Numa perspectiva bíblica, nós entendemos que todo esse potencial do ser humano para a maldade é resultante do pecado. E o pecado é entendido então como a nossa ruptura original com Deus. Lucas, no seu livro, capítulo 12, versos 13 a 21, ele relata uma parábola que Jesus contou acerca de um rico insensato. E no verso 15 está escrito o seguinte: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. Aqui nós vemos a ganância, Jesus está falando contra a ganância, né, dando um alerta contra a ganância. A gente pode entender a ganância como uma ânsia por ganhar muito dinheiro, né, ganhos exorbitantes, e como um desejo exacerbado de ter ou de receber mais do que os outros. Considerando que o egoísmo é uma preocupação excessiva com as próprias vantagens e os próprios interesses, às vezes às custas de outros e outras vezes independentemente de outros, nós podemos dizer que a ganância é uma forma de egoísmo. Então, nós podemos ver aqui que Jesus está preocupado em nos tornar conscientes do perigo de deixar que a nossa vida seja dominada pelo egoísmo. O egoísmo não vem sozinho, como nos lembram os pesquisadores, o egoísmo está acompanhado de outros traços sombrios que o pecado instalou na nossa experiência humana. Mas o que é mais bonito nessa história é que Jesus não apenas falou contra o egoísmo, não. Ele viveu uma vida de serviço abnegado, de renúncia, de desprendimento. Em Filipenses, no capítulo 2, versos 5 a 8, nós lemos que, embora Jesus existisse na forma de Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo ao qual ele devesse se apegar com todas as suas forças. Pelo contrário, ele se esvaziou e assumiu a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Você percebeu o que está escrito aqui? Jesus existia na forma de Deus e ele se esvaziou e assumiu a forma de servo. Ele era um com o Pai desde a eternidade. Ele se esvaziou dos privilégios e das prerrogativas divinas e se tornou um homem. E não somente um homem, mas um servo. E não somente um servo, mas um servo humilde e obediente. E quando a gente escuta essa palavra hoje, obediente, a gente tem até um certo ranço, né? Uma certa resistência contra, né? Mas Jesus viveu uma vida de servo, humilde e obediente. E como um servo humilde e obediente, ele se entregou ao sacrifício.
Então Jesus, ele não apenas falou contra o egoísmo, mas ele era a própria antítese do egoísmo. Ele nos mostrou que uma vida de serviço abnegado e de submissão aos planos e projetos de Deus é uma vida de descanso, é uma vida de alegria duradoura. Através de Jesus, Deus derramou sobre a humanidade uma cachoeira astronômica de amor. E um amor tão forte que é capaz de desarraigar o orgulho e todo o sistema de raízes profundas que o pecado lançou nas camadas mais escuras e mais frias da vida humana. Peça então a Jesus hoje para inundar a sua vida com este amor e banir todo o egoísmo, para que você possa desfrutar o descanso que Jesus quer te oferecer. Um abraço.